Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Que culto maravilhoso, não? A Vânia falou aqui antes do louvor. Quantas horas nós vamos ter? 2 horas? Quase que eu falei para ela, continua aí, vai embora. Vai embora, não para não, vai embora. Deus abençoe vocês. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite em 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje muito importante para nós. Deus me deu esse texto há 2 semanas atrás. Eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. Como será? Essa palavra é muito interessante. Eu quero ler a princípio com vocês 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 19. Eu não vou expor todo o texto por causa do tempo, mas eu vou falar muitas coisas interessantes aqui. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler dos versículos 1 ao 19. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Deus, abençoe essa porção tão poderosa da Tua palavra essa noite, para nós que estamos aqui e para aqueles que nos assistem nessa noite. Abençoe a nossa mente, abra o nosso coração mais uma vez e que saiamos daqui fortalecidos pelo Teu poder. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se sentar, por favor. Louva a Deus pela Glaucia, está aqui, bom vê-la, viu? Beatriz veio também, glória a Deus. Bom, muito bom. Não falamos do Ministério Mãos Estendidas, mas a Glaucia está aqui. Nos próximos cultos você mesmo pode vir e dar o seu recado. Aleluia, glória a Deus, muito bom. Irmãos, a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história, ou o maior embuste. Cristo venceu a morte, temos provas disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Jesus saiu do túmulo, ou então uma mentira tem transformado o mundo. Com a ressurreição de Cristo, o cristianismo se mantém de pé ou cai. A cruz
Sem a ressurreição é um símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não ressuscitou, um engano salvou o mundo. 4 perguntas são feitas nesse texto e norteará o sermão até o final. A primeira pergunta é: os mortos ressuscitam? O apóstolo Paulo menciona 3 provas da ressurreição de Cristo, e a primeira delas está nos versículos 1 e 2 que lemos. É a salvação dos coríntios. O mais interessante aqui no texto é que Paulo já havia visitado Corinto e pregado o evangelho, e a fé dos coríntios havia transformado a vida deles. 1 Coríntios 6, dos versículos 9 ao 11, é muito interessante em relação a isso. Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem maldizentes e nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 11, Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós. Vocês foram assim, mas o evangelho que eu preguei a vós outros transformou a vós outros. O evangelho continua transformando a vida das pessoas. Tais fostes alguns de vós. O fato de estarem firmes provam que possuíam uma fé autêntica, porque um salvador morto, ele não poderia salvar ninguém. Ninguém. Portanto, a salvação é um processo presente, com as raízes no passado e com a sua consumação final no futuro. Segunda prova da ressurreição de Cristo é as escrituras do Antigo Testamento. Olha os versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as escrituras. O mais interessante é que nos versículos 3 e 4, Paulo faz uma síntese da vida de Cristo. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Tudo em 2 versículos. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o evangelho se encontra apoiado. O evangelho apoia-se nessas 4 coisas. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi sepultado, ressuscitou e apareceu, segundo as escrituras, segundo o que foi escrito. E terceira prova é que Cristo foi visto por várias testemunhas. Dos versículos 5 ao 11, Paulo diz que Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas. No versículo 5, dos quais muitas delas ainda estavam vivas, viram e estavam vivas. Foi visto por Pedro, que aqui é chamado de Cefas, foi visto por Tiago e pelos 12. Paulo diz que eles foram vistos de uma única vez por mais de 500 irmãos, de uma única vez. E depois, Paulo disse que foi visto também por ele, o último dos apóstolos, e foi visto onde? No caminho para Damasco, quando ele cai ao chão cego, e o Senhor, Paulo o vê, como fora de tempo. Então, essas são as provas históricas da ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo não são apenas provas históricas, mas também provas morais, emocionais e existenciais. Por quê? Porque esse Cristo ressurreto pelo seu evangelho transformou a vida dos apóstolos e continua transformando a vida de pessoas até hoje à noite.
Essa é a maior prova da ressurreição de Cristo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem e semelhança, como pelo Senhor, o Espírito. A ressurreição de Cristo é o cerne de tudo o que cremos. Tudo o que cremos. A primeira pergunta foi: os mortos ressuscitam? Sim, diz Paulo. A segunda pergunta: é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição de mortos? Todas essas perguntas que são feitas aqui são propositais do texto. Há 2 pontos aqui sobre isso. O primeiro argumento que Paulo usa está nos versículos 12 e 13. O argumento lógico de Paulo é: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha o 12 e o 13. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Que interessante. Paulo diz que é impossível desvincular a ressurreição de Cristo com a ressurreição de mortos. Negar a ressurreição de mortos é negar a ressurreição de Cristo. E por que Paulo faz essa pergunta? Simples. Porque a igreja de Corinto, na igreja, pessoas estavam defendendo a veracidade da ressurreição de Cristo e negando a ressurreição de mortos. E por quê? Porque Corinto era uma cidade grega. Eles criam no chamado dualismo: matéria má e espírito bom. Ou seja, eles criam na ressurreição de Cristo, porém a matéria era má e eles não criam na ressurreição de mortos. Então Paulo pergunta: ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É impossível desvencilhar as duas coisas. E se Cristo não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso. Isso faz os apóstolos enganadores. Isso faz da Bíblia uma fábula e da salvação uma farsa, diz Paulo. Então, não há como crer que Cristo ressuscitou e não crer que os mortos também hão de ressuscitar. Segundo, é que negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã de 7 pontos essenciais. Irmãos, preste atenção. Paulo nos diz: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Olha os versículos 13 e 16. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo morto, impotente, incapaz de salvar. Segundo, se não há ressurreição, diz o versículo 14, que é vã a nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Irmão, se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, a prática da pregação é uma perda de tempo. E o que vocês estão ouvindo aí, eu fazendo aqui, é uma perda de tempo, diz Paulo. Terceiro, Paulo diz: se não há ressurreição, em terceiro lugar, é vã a vossa fé, no versículo 14. Irmão, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé está baseada numa mentira, num engodo. Ele ainda está morto lá naquele madeiro, como prega alguns, e nós estamos seguindo a um Deus que não pode salvar ninguém. Portanto, a nossa fé é vã, é uma mentira. Quarto lugar, se não há ressurreição, diz Paulo no versículo 15, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos dizendo que Ele fez algo que de fato Ele não fez. Somos falsas testemunhas de Deus, diz Paulo.
Quinto lugar, se Cristo não ressuscitou, diz o versículo 18, que os que dormiram em Cristo pereceram. Irmãos, pensa num negócio desse. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que já foram com Cristo, na verdade estão perdidos, não estão salvos. Porque a palavra dormir aqui, ninguém dorme, a alma não dorme. Então Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, aquele que você diz que está à direita de Deus e já reinando com Cristo, apenas esperando a ressurreição do corpo, na verdade ele está condenado. Sétimo lugar, diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, no versículo 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, a nossa felicidade é uma mentira de viver pelos séculos dos séculos com o Senhor. Somos infelizes hoje e seremos infelizes para todo sempre. Todo sempre. Se não há ressurreição, diz Paulo, é vã nossa pregação, é vã nossa fé, somos falsas testemunhas de Deus, permanecemos ainda nos nossos pecados, diz o versículo 17, ninguém aqui está salvo, estamos todos condenados, permanecemos ainda nos nossos pecados. Os que dormiram em Cristo, na verdade pereceram, e somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a conclusão inequívoca que Paulo chega no versículo 20 é: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos que dormem. A primícia. Qual é a diferença de Jesus para Lázaro? Lázaro morreu e ressuscitou e tornou a morrer. Jesus morreu, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Por isso que Ele é a primícia dos que dormem. Cristo não dorme, ninguém dorme. Ele morreu, ressuscitou e vive para todo sempre, pelos séculos dos séculos. É possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição de mortos? Paulo responde, absolutamente não. É impossível. Não é possível crer numa verdade sem crer na outra. Amados, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição no dia final. Se Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. E louvado seja Deus por isso. Terceira pergunta: como os mortos ressuscitam? Irmãos, isso que vocês vão ouvir agora é formidável, e nós não ouvimos todo dia. Como os mortos ressuscitam? Diante da pergunta de Corinto, Paulo ilustra 3 figuras. Acompanhe a primeira delas no versículo 35. Paulo usa a figura da semente. Olha comigo o 36. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada um das sementes no seu corpo apropriado. Versículo 42, ele usa semeia-se. 42, semeia-se. 43, semeia-se. 44, semeia-se. Irmãos, como os mortos ressuscitarão? A primeira figura que Paulo usa é a figura da semente. Paulo diz que o corpo morto é uma semente.
O corpo, quando vai para a sepultura, é uma semente. Pois assim também é a ressurreição de mortos. Jesus disse em João 12, 24: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. É óbvio que Jesus está falando aqui da sua morte e da sua ressurreição. Ele tornou-se semente. E ao morrer e ressuscitar, ele atrairia muitos para si. Se o grão de trigo que era ele não morrer, nós ficaríamos a sós. Não haveria salvação para nós. Mas ele mesmo diz: mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Que frutos? Eu e você. Nós. Se ele morrer, ele atrairá muitos para si. Muitos. Ao morrer, renasce uma semente extraordinária e multiplica-se muito. A semente de Cristo, sendo ele a primícia dos que dormem, continua atraindo pessoas manhã após manhã, manhã após manhã. O sepultamento de uma pessoa é uma semeadura. O que nasce da semente é da mesma natureza. Por isso que Paulo diz no versículo 38, ele emprega uma simples figura para nos ensinar a continuidade do corpo. Não é outro corpo que vai ressuscitar. Ele diz no 38, mas a uma das sementes o seu corpo apropriado. Quando você planta uma semente de manga, você não vai colher abacateiro, você não vai colher abacates. Quando há ressurreição, há uma continuidade e uma descontinuidade. O corpo ressurreto, irmãos, ele não é o mesmo, com as mesmas características do corpo que foi semeado. Ele é infinitamente superior. Assim como o bulbo de uma flor é feio, mas quando ele desabrocha numa flor maravilhosa. Assim será o corpo da ressurreição. Continua e descontinua, diz Paulo. Agora Paulo cita aqui 4 características desse corpo, e Paulo vai expor para nós como é a figura da semente. Irmãos, escuta agora. Primeiro, diz o versículo 42, que não lemos, a primeira parte: semeia esse corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. Aí nós entendemos 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Por que, Paulo? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Quem é o homem exterior? É o corpo. Mesmo que o nosso homem exterior fique velho, o exterior se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia. Dia em dia. Este corpo, ele vai, você querendo ou não, gostando ou não, ficando velho. Você vai ficando marcas. Ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, uma hora ia cair. Você dava uma esticada aqui e ali, mas uma hora ia cair. As pernas vão ficando bambas, os olhos vão ficando embaçados, você querendo ou não, gostando ou não, esperando ou não. Mas diz Paulo que o corpo da ressurreição, ele vai para a sepultura corruptível, mas ele ressuscita incorruptível, sem marcas, nem cicatrizes nenhuma.
Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5:1: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos, eterno nos céus. Ele fez incorruptível, o nosso corpo ressuscitará do pó, incorruptível, e louvado seja Deus por isso. Segundo, diz o versículo 42, a segunda parte: semeia-se corpo em desonra, ressuscita corpo glorioso. Há corpos deformados, mutilados, enfraquecidos e doentes. Mas diz Paulo que o corpo que vai ressuscitar é glorioso, poderoso. Daniel 12:3 diz que o nosso corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Meu Deus! O corpo, ao sair da sepultura, ele vai brilhar como o sol no seu fulgor. Olha para o sol ao meio-dia, consegue olhar? Impossível. O nosso corpo, diz Daniel, diz que vai brilhar com força. Diz Filipenses 3:21 que o nosso corpo, o corpo da ressurreição, será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Já pensou num negócio desse? Pensa nisso, irmão. E não é todo o corpo, apenas os que creram. O corpo do ímpio não vai brilhar como o sol no seu fulgor, ele será lançado no lago de fogo. Agora, os justos brilharão, brilharão. Terceiro, diz o versículo 43: semeia-se corpo em fraqueza, ressuscita corpo de poder. O que vai para a semente é fraco, mas o que ressuscita será poderoso. João 20:19 nos diz que quando Jesus ressuscitou, ele entrava numa casa sem abrir a porta. Esse será o nosso corpo, o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza. Não estará mais. Jesus poderia estar num lugar e no outro lugar, rápido. Assim será o corpo da ressurreição, poderoso, glorioso. Quarto, diz o versículo 44: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O corpo de Jesus, embora espiritual, era tangível, podiam tocá-lo. Ao mesmo tempo que ele podia aparecer e desaparecer, tocaram nele, sentiram-no, as marcas, tocaram-no. Ele mostrou suas mãos e as marcas dos cravos. Ele não precisava de alimento, mas ele podia se alimentar. Ele não precisava. O espírito não tem carne nem ossos. O corpo da ressurreição é espiritual, irmãos, no sentido de que não haverá mais conflito entre a carne e o espírito. A natureza caída de Adão será excluída pelos séculos dos séculos. Nós não brigaremos mais entre cair e levantar, cair e levantar. Não haverá mais essa natureza no corpo da ressurreição. Não haverá. Seremos espirituais e faremos o que Deus quer pelos séculos dos séculos. Segunda figura que Paulo usa é a figura da carne.
Olha o versículo 39. Rapaz, eu amo Paulo. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Irmãos, o que Paulo não está dizendo aqui é que haverá ressurreição de animais, aves e peixes. Ele não está dizendo isso. Tudo bem? Ele não diz isso. Agora, ficam algumas perguntas que insistem em ser feitas por nós. Eu quero crer que você as faça. Como é que fica o corpo de alguém que foi queimado? Como fica? Como fica o corpo de alguém salvo e morreu queimado? Como fica o corpo de alguém que estava passeando no Oceano Atlântico, no Titanic, e o Titanic afundou e o tubarão comeu? Como fica o corpo? Como? Irmãos, o argumento de Paulo é tão poderoso. Sabe o que Paulo diz no versículo 39? Ó Corinto, se Deus é poderoso para criar diferentes tipos de corpos, para homens, animais, aves e peixes, Deus é poderoso para trazer de volta o corpo da ressurreição. Que coisa maravilhosa! Irmãos, se vocês tivessem entendido isso, vocês teriam dado um glória tão forte, tão poderoso. Vocês estão aqui nessa noite? Não se preocupem. Apocalipse capítulo 20 diz que o mar dará os seus mortos. No ressoar da trombeta de Deus, os corpos ressuscitarão incorruptíveis. Cristãos que foram cremados pela ordem daquele que está sentado no trono, eles se unirão de uma única vez, e as sepulturas se abrirão e ressuscitarão incorruptíveis, para a glória de Deus. Terceira figura que Paulo usa é a figura dos corpos celestes. Irmãos, estou sentindo tanto Deus aqui. Olha o 40 e o 41. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Talvez você esteja pensando, meu Deus, o que isso significa? Existem diferenças de corpos celestes: sol, lua e estrela. Uma estrela brilha mais e outra brilha menos. E Paulo, todavia, estrelas são estrelas, correto? Embora todos os corpos dos salvos da ressurreição estarão glorificados, nem todos brilharão da mesma forma. O que está por trás do brilho? Galardão. Galardão. Trabalho na obra de Deus, na igreja de Deus. Trabalho para aquele que está sentado no trono e não para o pastor Elói. Trabalho para aquele que está sentado no trono do meio. Trabalho. Não banco, sentado em bancos de igreja. Trabalho. Irmãos, trabalho.
Assim como há diferentes estrelas, assim também os corpos dos salvos vão diferir em glória uns dos outros. Talvez você nunca tenha ouvido isso, então grava. Por favor. 1 Coríntios 3:11. Paulo vai começar a falar sobre algo muito interessante. Abre aí comigo. Eu não sou de abrir texto não, mas eu quero muito que vocês gravem isso. Por favor, 1 Coríntios 3:11, Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. E qual é o fundamento, Paulo? Pode nos dizer? Posso. Jesus Cristo. Contudo, esse contudo, agora que o negócio fica bom. Contudo, entretanto, se o que alguém edifica sobre outro fundamento, aqui há duas categorias de materiais. Igreja de Deus, escuta, por favor. Contudo, se o que alguém edifica é ouro, prata e pedras preciosas, isso aqui o fogo não destrói. Não é material perecível que acaba com facilidade. Aí ele vai citar a outra categoria: madeira, feno e palha. Vai queimar no primeiro calor. Rápido. Ele continua, já vou explicar o mistério. Manifesta se tornará a obra de cada um. Então Paulo está falando aqui sobre o galardão. Ok? Galardão. O dia com D maiúsculo é a volta de Jesus. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, olha aqui para mim. Tudo o que fazemos para Deus, tudo, seja ficar na porta, seja pregar, seja ministrar o louvor, seja limpar algo simples, tudo que eu faço, as nossas obras, elas passam que por meio de um corredor, fogo aqui e fogo aqui. Se o que eu faço para Deus tem fundamento, eu recebo galardão. Se não, eu não recebo galardão. As minhas obras se queimam. Por isso, tudo que eu fizer, se não for para Deus, não faça. Se eu vier para pregar aqui e não for como o último sermão, algumas pessoas falam assim: pastor, você tem um entusiasmo para pregar, sabe por quê? Amanhã o meu coração pode parar. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Quem sabe a Luciana amanheça amanhã viúva? Eu não sei. Então eu preciso fazer como se fosse a única e a última vez, porque não é para o homem, é para o Deus dos homens. Por favor, entendam isso, é culto de ceia. Eu não posso pregar Lázaro vem para fora em culto de ceia. Tudo que eu fizer passa pelo meio do fogo. E aí ele diz no versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Esse mesmo todavia será salvo, como que através do fogo. Agora me escute, 1 Coríntios 3,15 não fala de perda de salvação, e sim de perda de galardão. Eu vou repetir, estou sentindo muito Deus aqui hoje, desde o louvor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Todavia, esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Irmãos, no dia do juízo final, ministérios inteiros tornar-se-ão cinzas. Inteiros. Fez para o homem, para a glória do homem, vai tornar-se
cinzas, diz Deus. Tudo que pastores muitos fizeram se queimará como palha, porque não fez sobre o fundamento certo. Para quem estamos fazendo? Para quem você faz aquilo que foi chamado a fazer? Para mim? Ou para aquele que está sentado no trono? Irmãos, eu fico imaginando no galardão de Paulo. Vocês acham que o corpo dele vai brilhar? Vocês acham que o corpo dos profetas vão brilhar? Vocês vão entender esse mistério do galardão no último versículo. E eu ia até a meia-noite pregando aqui hoje, sinceramente. Quarta e última pergunta: quando os mortos ressuscitam? Quando? Primeiro, na segunda vinda de Cristo. Olha o versículo 23. Vai lá comigo. Volta para 1 Coríntios 15, 23. Olha o que Paulo diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na segunda vinda, não antes, não nenhum minuto antes. Irmãos, haverá uma única ressurreição e não duas. João 5, 28 e 29, Jesus diz assim: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Naquele dia, irmãos, eu imagino a cena, eu sonhei já com isso 5 vezes. Vocês já imaginaram os cemitérios, o que haverá? Por favor, entra no cemitério aqui em Londrina, entra lá. Vai lá agora, pela sua mente, vai. Já imaginou quando a trombeta ressoar? Os túmulos vão se abrir. Vão se abrir. Aquele por quem você já chorou aqui, ele sairá do túmulo, pela voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, na segunda vinda de Cristo, todos hão de ressuscitar, em uma única vez. 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 16 ao 18, Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a segunda vinda de Cristo será um deleite para a igreja de Deus e aqueles que morreram com Cristo. Aqueles que morreram com Cristo, o corpo está no pó, a alma não. A alma não dorme. Aquele dia será um dia triunfal para a igreja de Deus. No dia da segunda volta de Jesus, os nossos que já se foram, aqueles por quem você chorou,
gemeu de dor, subirá para o encontro do Senhor nos ares, e estará para sempre com Jesus, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Segundo, a ressurreição será um evento muito repentino. Olha o versículo 52. Paulo diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Irmãos, a palavra momento aqui é muito interessante. No grego é átomo, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. Essa palavra ela é empregada para dar gear de um rabo de um peixe. Já viu um rabo de um peixe bater? Pisca os seus olhos. Pisca. Jesus voltou. Será num abrir e fechar de olhos. Rápido. Rápido. Não dará tempo de pedir perdão em nome de Jesus. Não dará tempo. Não dará. Não dará tempo para nada. Será num momento, será dessa forma, que os mortos em Cristo ressuscitarão para ter um corpo celestial, poderoso, para vivermos de eternidade em eternidade, com aquele cujos olhos brilham como fogo. E último, na segunda vinda de Cristo, a morte será tragada pela vitória. Paulo termina, irmãos, com um brado de louvor maravilhoso. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele responde: tragada foi a morte pela vitória. Apocalipse 20, no versículo 14, diz que no dia final, no último, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Então reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, viveremos com Ele de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus por isso. Se Cristo não ressuscitou, não ressuscitaremos. E se nós vamos ressuscitar, importa trabalhar para Ele. Irmãos, eu fico extasiado com a Escritura. Olha como termina o texto, o 58. Portanto, amados, sejam firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo termina falando sobre trabalho, e quando ele vai diferenciar os corpos, ele está falando do galardão de trabalho. Eu quero terminar essa palavra dizendo algo a vocês: trabalhe. Em nome de Jesus, mova-se. Faça algo para Deus enquanto o seu coração bate, porque amanhã pode não dar tempo. Faça em nome de Jesus o que Deus chamou você para fazer. Faça, David, faça. Faça, diz o Senhor, faça para Ele. O nosso trabalho é para Ele, tudo o que fazemos é para Ele. Que Deus nos ajude a vivermos de forma coerente com a fé que temos na ressurreição dos mortos.